Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e estou aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente polêmico. A grande questão é como Paulo foi ao terceiro céu? Como Paulo foi ao paraíso? Ele foi corporalmente? Ele foi apenas a sua alma? Ou foi uma visão? Existem alguns que acham que ali tudo não passou de uma visão. Agora outros defendem que ele foi corpo, alma e espírito para o céu. Outros já entendem que apenas a sua alma foi para o céu. Mas se foi apenas a sua alma, como que fica a questão daquelas pessoas que não acreditam que o homem tem uma alma? Afinal de contas, nós somos uma alma ou temos uma alma? Todas essas questões estão envolvidas nesta pergunta: como Paulo foi ao paraíso? Como Paulo foi ao terceiro céu? É sobre isso que nós vamos falar. Porém, antes de começarmos a tratar deste assunto, eu gostaria de chamar a sua atenção para um anúncio que iremos fazer. E o anúncio é sobre a Semana Teológica Batista Moraxá. Semana Teológica Batista Moraxá, que acontecerá do dia 5 até o dia 8 de fevereiro. Portanto, neste mês, a partir de terça-feira, estará acontecendo a Semana Teológica Batista Moraxá, de 5 a 8 de fevereiro de 2019, às 19h30. E o local? Igreja Batista Moraxá, Rua Templários 561, Vila Formosa, São Paulo. Semana Teológica Batista Moraxá, de 5 a 8 de fevereiro de 2019, às 19h30, na Igreja Batista Moraxá, Rua Templários 561, Vila Formosa, São Paulo. Na oportunidade estarão alguns palestrantes. Alguns vocês conhecem, outros talvez nem tanto. Mas nós teremos lá a presença do professor Samuel Barreto Torino. E ainda o pastor André Chaliti. E um outro aqui bastante conhecido que trabalha na área de design inteligente, que é químico da Unicamp, Universidade de Campinas. Trata-se do pastor Marcos Eberlin. Pastor Marcos Eberlin, como já dissemos, tem todo esse currículo e muito mais, e se apresenta às vezes em programa de rádio, televisão, também estará neste evento. E na oportunidade ele estará falando justamente sobre essa questão do design inteligente, uma resposta para o evolucionismo, para o ateísmo materialista e para todos os céticos acerca da criação. E nós também, pela bondade de Deus, fomos convidados para estar palestrando. E eu estarei falando sobre a imortalidade da alma. Um assunto que está sendo bastante debatido nos seminários teológicos, na televisão, no rádio. Porque, afinal de contas, quando o homem morre, o que acontece? Para onde vai a sua alma? Vai para o paraíso? Vai para o Sheol? Vai para o Guiena? Vai para o Tártaro? Vai para o céu? Vai para o terceiro céu? Afinal de contas, o homem é uma alma ou ele tem uma alma? Se ele é uma alma, então, como acreditam alguns, ele é aniquilado? Aí a tenetopsirria? Ou também, será que o homem fica dormindo, a psicopanirria? Ou ele fica consciente e, portanto, se ele é salvo, a sua alma vai para o paraíso, e se não é salvo, a sua alma vai para o lugar de tormento? E muito mais coisas estaremos abordando sobre a origem da doutrina da imortalidade da alma, que está na Bíblia. Mas o que diziam as nações, os egípcios, os babilônios? O que diziam, por exemplo, os gregos? Será que a nossa doutrina e conceito de imortalidade da alma é igual ao conceito platônico de imortalidade da alma? Ou existe diferença? Vamos trabalhar também a questão do pré-existencialismo, o traducionismo e o criacionismo. Você é o nosso convidado. Semana Teológica Batista Moraxá, de 5 a 8 de fevereiro de 2019, das 19 às 19h30. Ocorrerá na Igreja Batista Moraxá, Rua Templários 561,
Vila Formosa, São Paulo. Na oportunidade, como já dissemos, pastor Samuel Barreto Torino e esse que vos fala, pastor Elias Soares de Moraes, pastor André Chalite e o pastor Marcos Eberlin. Você não pode perder esse grande evento que começa na próxima terça-feira. Bom, vamos ao nosso vídeo agora sobre esse tema extremamente intrigante que está inextricavelmente vinculado com tudo isso que nós iremos falar lá naquela escola, naquela semana teológica Batista Moraxá. Como Paulo foi ao terceiro céu? Vamos ler o texto, porque Paulo deixa assim algo bem interessante quando ele vai falar sobre essa questão. Ele diz aqui o seguinte, em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte, olha só, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Então veja que ele relata que ele foi ao terceiro céu e que ele foi arrebatado ao paraíso. Então quando ele fala de terceiro céu e de paraíso, nós entendemos que são termos intercambiáveis para se referir ao mesmo local. Falando de terceiro céu ou falando do paraíso, ele está falando de um mesmo lugar. Agora, fato é que ele declara que foi arrebatado a este lugar. Ele diz, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei. Ele deixa para nós uma dúvida, provavelmente para a gente pesquisar. Com certeza, com toda a sabedoria, é possível que ele tenha ideia, assim como ele também não quis compartilhar as palavras que ele ouviu, porque ele disse que era inefável, então ele deixa aí em aberto para nós pesquisarmos. E é justamente isso que vamos fazer. E para mim, essa passagem acerca de Paulo é uma das provas irrefragáveis, é uma das provas insofismáveis, inequívocas, de que nós não somos uma alma, mas que nós temos uma alma. E isso está descrito aqui nesta declaração de Paulo, nesta revelação que ele apresenta em 2 Coríntios, capítulo de número 12, do 2 ao 4. Aqueles que afirmam que nós somos uma alma e que não temos uma alma, eles vão tirar a base aqui no primeiro livro, Bereshit, capítulo 2, versículo de número 7 de Gênesis, quando eles leem aqui o seguinte, olha, está escrito, capítulo 2, versículo 6, 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, conforme está nesse texto. Mas a bem da verdade, a expressão ali não é alma vivente, mas é um ser vivente. E um ser vivente é um ser composto, conforme está, pelo menos, em duas visões teológicas, que você tem a dicotomia, os dicotomistas, o tricotomista e o monista. A tricotomia parte da perspectiva bíblica de que o homem é composto por três partes, corpo, alma e espírito. E isso está respaldado no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde Paulo diz o seguinte, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do Senhor. E além disso, você tem também a descrição de Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde o autor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão do corpo, da alma e do espírito, de juntas e medulas. Juntas e medulas como sendo o corpo, e alma e espírito, as duas partes imateriais de que o homem é composto. E os que também defendem a dicotomia, você tem, principalmente no Antigo Testamento, uma ênfase muito maior voltada para a questão dicotômica. Visto que a revelação é progressiva, então a descrição da dicotomia está mais explicitada
no Antigo Testamento, e você vai encontrar então explicações sobre a tricotomia no Novo Testamento. Então é muito importante isso. Bom, prosseguindo, desculpe, eu tive que fazer uma breve interrupção, mas prosseguindo a questão sobre a tricotomia, dicotomia e o monismo. Então, a questão da tricotomia está muito mais clara no Novo Testamento. Agora existe uma outra corrente chamada monista, que acredita que o homem é corpo, alma e espírito, mas é uma só peça. Quando morre um, morre tudo. E o apoio que eles têm é justamente essa base de Gênesis capítulo 2, versículo 7, se apoiam aqui, se esquecendo desta peculiaridade hermenêutica que devemos aplicar sempre quando encontrarmos um texto que aparentemente for polêmico como esse. Então veja que nós temos o capítulo 2, versículo 7, dizendo que o homem se tornou um ser vivente, mas esse ser vivente é um ser composto. E, como a revelação é progressiva, a clareza você vai encontrar mais no Novo Testamento. Então veja que Paulo, de uma forma assim muito clara, ele diz que foi ao terceiro céu, que ele foi ao paraíso. Se no corpo, ele disse, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Compete então a nós, visto que ele deixou em aberto, compete investigarmos para sabermos realmente como que ele foi. Foi no corpo ou foi fora do corpo? Será que a sua alma ascendeu aos céus? Aqueles que são monistas chegam até a tremer nessa hora, porque negam peremptoriamente que o homem tem uma alma e principalmente que seja uma parte material que sobrevive à morte do corpo, contrariando até mesmo aquilo que Jesus disse em Mateus 10, 28, que o homem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que a alma sobrevive à morte do corpo. Vamos então para a nossa primeira análise. Primeiro ponto. Paulo disse que ele foi arrebatado ao terceiro céu. No capítulo 12, conforme nós já lemos, ele falou, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo Deus o sabe. Olha lá, versículo 2. Ele foi arrebatado. É curioso que a palavra, que o verbo arrebatar, que aparece no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, e depois é repetido, se eu não me engano, no versículo 4, é o mesmo que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. O mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, arrebatados com eles nas nuvens, seremos arrebatados nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Ali também diz que nós seremos arrebatados. E o verbo grego é harpazo. E harpazo, a ideia grega é que nós seremos tirados à força, tirado com violência. Então, aqueles, por exemplo, que entendem que foi uma visão, a partir da perspectiva desse verbo que está claro aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, fica totalmente descartada essa ideia de visão. Arrebatado, uma visão? Arrebatado? Não. Então, foi arrebatado e não foi uma visão. Porque, em primeiro lugar, a palavra visão aqui não aparece. Vai aparecer, por exemplo, lá em Apocalipse, quando João Evangelista tem toda aquela visão ali, mostra claro que ele estava em espírito no dia do Senhor e ele teve visões, e a palavra visão aparece. Não Rorama, mas aparece uma outra palavra para a visão ali em Apocalipse capítulo 1. Porém, aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 e 4, não aparece a palavra visão, mas aparece o verbo arrebatar, que é harpazo, tirar com violência, tomar à força. Então isso é muito importante nós atentarmos. Segundo ponto, ele foi corporalmente ou foi a sua alma? Ora, para ele ter ido corporalmente, o primeiro problema que nós encontramos, como fica 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50, porque aqui tem uma revelação muito grande. Porque se ele foi corporalmente, como alguns querem fazer pensar, então se ele foi arrebatado, então ele foi com o corpo. Olha só o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 15, 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Percebe?
carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então, se foi corporalmente, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Logo, então, ele não pode ter isso corporalmente. Mas alguém poderá dizer o seguinte, tá, ele não foi com esse corpo físico de carne e sangue, ele foi arrebatado com um corpo glorificado, com corpo imortal e corpo incorruptível. Só que aí vamos esbarrar em outro problema aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e 23. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui não vai esbarrar porque Cristo ressuscitou primeiro do que Paulo. Mas e o 23? Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ora, se ele foi com o corpo glorificado, se ele foi com o corpo imortal, então como é que fica esse texto de Paulo, que diz que os que são de Cristo serão arrebatados com corpos glorificados e imortais somente por ocasião da sua vinda? E até onde sabemos, apesar da igreja de Tessalônica estar aguardando a volta do Senhor Jesus, ele ainda não voltou. Então fica descartado totalmente, cabalmente, o argumento de que ele foi ao paraíso, ao terceiro céu, com corpo glorificado e imortal. E mesmo assim, se foi com corpo glorificado e imortal, como é que depois ele morreu? Porque se já está glorificado, se já é imortal, não morre mais. Está entendendo? Então, se o corpo é imortal, não morre mais. Se está glorificado e é incorruptível, então não morre mais. Então está realmente totalmente descartado essa possibilidade dele ter ido ao paraíso, ao terceiro céu, com um corpo de carne e sangue, porque carne e sangue não é do reino de Deus, e também com um corpo glorificado não pode, porque é somente por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Agora, a pergunta que fica, se não foi com carne e sangue, se não foi com corpo incorruptível e glorificado, como então ele foi arrebatado? Como é que ele foi até o terceiro céu? Como é que nós podemos agora harmonizar isso? Como foi que ele subiu ao céu? Ora, ele foi da mesma maneira que Lázaro foi. Ele foi da mesma maneira que o ex-ladrão da cruz também foi. Ele foi da mesma maneira que aquelas almas debaixo do altar de Deus foram. E como é que eles foram? Veja bem, da mesma sorte que também Lázaro, lá do capítulo 11 do Evangelho de João, também foi, porque ele morreu, ficou 4 dias aqui o seu corpo, e enquanto isso a sua alma foi para o paraíso. Lázaro, por exemplo, lá em Lucas 16, 19 a 31, e também o rico foi sepultado. O corpo dele foi para o cemitério, mas ele estava lá dialogando e reivindicando. Quem que estava reivindicando? O corpo morto? Não, a sua alma que é imortal. E Lázaro, o seu corpo também ficou na sepultura, mas ele foi levado pelos anjos. Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o Lázaro, irmão de Maria, da mesma sorte, seu corpo ficou na sepultura, mas a sua alma foi levada, igual estas almas que estavam debaixo do altar de Deus. Da mesma sorte, Paulo, a Bíblia diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Carne e sangue não é do reino de Deus. Com corpo glorificado ele não foi. Mas a Bíblia afirma que ele foi arrebatado, harpazo, foi tirado, tomado com violência. O quê? A sua alma esteve no paraíso. Então, como Paulo foi ao paraíso, ao terceiro céu? Ele não foi corporalmente, foi a sua alma, porque nós não somos uma alma, mas nós temos uma alma, e essa para mim é uma das provas incontestáveis de que nós temos uma alma. E ainda mais, que o homem tem uma alma, você pode, por exemplo, ler Zacarias capítulo 12, veja só, Zacarias capítulo 12, versículo de número 1, olha que interessante. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Aqui não diz que Deus soprou, mas que ele formou o espírito do homem dentro dele. Esse verbo formar é o mesmo que aparece em Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando a Bíblia faz a referência que Deus formou o homem do pó da terra. O verbo formar aqui vem do hebraico rotse, e rotse vem de uma raiz hebraica que é yatsar, ou melhor, rotser não, yotser, corrigindo.
Yotzer, esse verbo hebraico Yotzer, ele vem da raiz yatzar. Yatzar significa modelar, dar forma. É como o oleiro que está confeccionando o vaso. É como o entalhador que está entalhando a madeira. É como o escultor que está ali modelando aquela madeira. E mais propriamente, como o oleiro modelando o vaso. E é justamente isso que Deus fez lá no Gênesis. E aqui ele está dizendo que fez com o nosso espírito. Formou o espírito, ele modelou o espírito dentro do homem. Porque o que aparece lá como sopro é o Nishamá, o sopro de Deus, que o homem recebeu, que é o fôlego de vida. Só que diferente, aqui é a parte material, que é justamente aquela que Jesus diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ou seja, o corpo do homem morre, mas a sua alma continua viva. E a prova disso está em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Aqui, na verdade, é a palavra final acerca desta doutrina da imortalidade da alma. Ó. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Reservar os injustos para o dia do juízo. A palavra que aparece aqui é koladzomenos. E koladzomenos é um perfeito ativo que dá a ideia de continuidade no castigo. Então a pessoa morreu agora, o ímpio, ele está reservado sob castigo. Ora, mas só que os aniquilacionistas, os monistas, acreditam que o homem é uma alma e quando morre um, morre tudo. Ora, se morre um, morre tudo. Como é que ele está mantido sob castigo? O castigo, portanto, aqui é o koladzomenos, é mantido até o dia do juízo. E o juízo é depois do milênio. Portanto, o que é que fica mantido sob castigo? A alma do ímpio está mantida sob castigo. Portanto, voltando, como Paulo foi ao paraíso? Como ele foi ao terceiro céu? A Bíblia é clara. Por eliminação, nós vemos que a sua alma foi ao paraíso, ou o seu espírito esteve lá. Portanto, fica aí esta dica, e eu quero deixar uma última dica. Desculpe-me aí pela ausência. Eu estou fazendo aqui um super kit promocional. Olha só. Perguntas difíceis de responder, volume 1. Perguntas difíceis de responder, volume 3. O volume 4, que acabou de sair, sobre a imortalidade da alma, e o dicionário etimológico de nomes bíblicos. Aqui mais de 400 páginas, aqui quase 500 páginas, aqui mais de 300 páginas, aqui 100 páginas. São mais de 200 perguntas e respostas sobre a imortalidade da alma, que nós já falamos antecipadamente. Aqui, olha, o que a mulher de Jó diz para ele: amaldiçoa Deus e morre ou abençoa Deus e morre? Quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2? A guarda do sábado é um mandamento vigente para o cristão? Jesus é o arcanjo Miguel? Enfim, com quem se casou Caim? Onde esteve Jesus 12 aos 30? Quero espinho na carne de Paulo. Se você quiser adquirir essas 4 obras, eu vou fazer uma super oferta para você. Leve-se em consideração que só esse daqui, ó, custa 140. E esse daqui custa 90, só que já daria 230. Você vai levar tudo hoje, mas tudo, por apenas R$230, já incluso a taxa de correio para qualquer lugar do Brasil. Eu vou repetir, você vai levar tudo por 230, incluso a taxa de correio para todo o Brasil. O frete, portanto, é grátis. Por 230 você leva tudo, olha, só pelo valor dos dois. Você leva tudo, já com a taxa de correio inclusa. Você pode parcelar no cartão e você pode também pagar à vista. Telefone 0 operadora 11 94901 6633. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 946263000. 946263000. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu like, o seu comentário, ativar as notificações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. PR Elias Soares Oficial. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.